Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o professor Renato Emanuel. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos e vamos dividir durante as 2 próximas semanas esta disciplina denominada Comportamento do Consumidor. Então eu preparei este material que reforça o que nós vamos abordar durante esta primeira semana. Pessoal, vocês estão me vendo na câmera, mas eu vou pedir licença a vocês porque eu vou desligá-la para que eu possa conduzir a aula ou conduzir então esta videoaula gravando e criando um vídeo para vocês. Se eu deixar aqui a câmera ligada vai ficar muito pesado, tá bom? Então peço desculpas e eu vou conduzir a aula agora apresentando para vocês esse material que eu montei aqui de PowerPoint, tá bom? Muito bem, minhas alunas, muito bem, meus alunos. Este é o roteiro da nossa aula. Observe o que nós iremos estudar então nesta minha videoaula que eu estou dividindo aqui com vocês. Então, no primeiro momento, nós vamos falar e vamos trazer então um breve relato histórico sobre o estudo do comportamento dos consumidores. Vamos fazer aí uma linha do tempo para enxergar exatamente as preocupações que nós temos com os consumidores. E também vamos falar do modelo de decisão de compra, que é a outra parte da nossa aula que será abordada hoje. Então vou mudar aqui o nosso slide para que eu possa dar continuidade a esta apresentação. Então observem com o professor, minhas alunas, meus alunos, que nós temos aqui a figura de John Howard, aproximadamente em 1950, que pode ser um dos primeiros estudiosos acerca efetivamente do comportamento do consumidor, porque é ele que apresenta o modelo que nós vamos daqui a pouco dividir e que é muito utilizado nos livros, que é o modelo sobre as decisões de compra. Então observem que no ano de 1950 ele produziu este livro aí. Então, o que a gente consegue enxergar? Que de uma forma muito paralela, a gente tem o estudo de comportamento do consumidor muito alinhado, então, à ideia de marketing. Quando o marketing sai daquela visão única e exclusivamente comercial para uma situação, então, de pensar nas necessidades e nos desejos dos consumidores. Então observem comigo aqui o primeiro parágrafo que eu coloquei, que o estudo do comportamento do consumidor explica os motivos pelos quais ocorre a decisão de compra, que é o que nós vamos ver na sequência. O maior desafio do marketing no século XXI é compreender os fatores que interferem o comportamento dos consumidores, isto é, avaliar as necessidades humanas e também individuais. Então, o que é importante da gente pensar aqui, pessoal? Nós vamos nos deparar com algumas variáveis e estas variáveis elas impactam consideravelmente na decisão de compra, daquilo que a gente compra, que pode ser para o nosso dia a dia, que pode ser também para uma compra da qual nós tenhamos que pensar mais, tenhamos que investir mais recursos, da qual a gente necessita até um pouco mais de pesquisa. Agora, o que a gente precisa salientar aqui? Que de fato compreender o que ocorre com o comportamento do consumidor, ele é muito importante e tem sido hoje preocupação grande das empresas para que de fato cada vez mais entendam o que os clientes, o que aqueles que compram querem e de fato apresentar o produto certo e o serviço certo. Então eu vou mudar aqui de slide para que a gente possa então evoluir este nosso estudo. Também a gente pode destacar um outro autor que é este que eu apresento para vocês aqui no topo, que é o Francisco Nicosia. O Francisco Nicosia ele já sugere uma outra situação. Ele diz o porquê que o consumidor é levado a comprar. Então ele mostra fatores que estão envolvidos acerca da mensagem publicitária. Então o que a mensagem publicitária ela pode de fato persuadir o consumidor no momento que ele adquire um produto, no momento que ele adquire o serviço.
E aí, John Howard e um outro estudioso publicaram em 1960 este outro livro aqui que fala, obviamente, do comportamento das pessoas. E o que é importante nós destacarmos nesta linha do tempo que eu estou apresentando aqui para vocês? Observem que em 1980 a gente tem também uma preocupação ou um interesse de outras áreas também para falar do comportamento dos consumidores. Então a gente vê a psicologia, a gente vê a administração de empresas, a gente vê a sociologia abordando de fato a situação que é muito importante e diz respeito ao comportamento de compra. Então, o que é interessante? Que a gente vai enxergar características muito psicológicas também no que a gente estuda sobre comportamento dos consumidores. Tanto é que durante aqui essa minha apresentação eu vou dividir com vocês alguns conceitos que são também muito utilizados pela própria psicologia. Muito bem, continue então assistindo este vídeo e vamos dar continuidade à nossa aula desta semana. Então nós vamos entrar agora no modelo de decisão de compra. Então aquilo que John Howard apresentou lá nos anos 50 e que hoje ainda a gente tem nos livros, eu quero apresentar para vocês as etapas que são percorridas pelos consumidores para que eles possam de fato adquirir um produto ou adquirir um serviço. Então eu vou apresentar para vocês com alguns exemplos para que a gente entenda exatamente como que é esta mecânica, como que isto funciona. Então vou mudar mais uma vez o slide. Então observe, senhoras e senhores, basicamente o nosso modelo de compra, ele passa por estas fases que nós estamos vendo aqui embaixo. Ou seja, a fase número 1 denomina-se reconhecimento da necessidade, a fase número 2, busca de informações, a fase número 3, quando nós avaliamos as alternativas, a fase número 4, quando a gente chega numa decisão de compra, e a fase número 5, a avaliação pós-compra. Eu quero apresentar para vocês, e é importante nós identificarmos que todo esse modelo do processo de compra, o tempo todo, ele sofre influências de várias variáveis, sejam elas sociais, como por exemplo a família, tudo isso a gente vai retratar na nossa próxima aula. Sejam as influências de marketing como variável também que vai impactar, e também as influências situacionais. Mas eu acredito que vocês estão extremamente curiosos para entender exatamente como é que funciona esse modelo aí que eu estou apresentando para vocês. Então vamos pensar numa compra de autoenvolvimento. O que quer dizer uma compra de autoenvolvimento? Quer dizer aquela compra do qual a gente tem que colocar dinheiro, ou seja, recursos. Além disso, pessoal, o que nós precisamos também? A gente precisa demandar tempo. Ou seja, a gente não vai comprar na primeira loja, a gente vai precisar se deslocar para vários lugares. E também pesquisa, ou seja, de fato enxergar características, de fato entender configuração, de fato entender funcionalidade, que pode ser de um produto ou que pode ser de um serviço, e isso então traz o que eu estou apresentando para vocês dessa situação denominada então autoenvolvimento. Então vamos pensar o seguinte, vamos entender que nós vamos comprar um carro. Um carro a gente tem um autoenvolvimento, porque não é uma compra emocional que a gente compra um carro num piscar de olhos, não é verdade? Então um carro a gente de fato tem todas essas características que há pouco eu falei para vocês. A gente vai precisar então de tempo, a gente vai precisar fazer pesquisa e também a gente vai precisar colocar grana, ou seja, recursos. Então, vamos pensar o seguinte, você está estudando no Instituto Federal. Então, você vai precisar se deslocar da sua casa para o Instituto Federal. Então, você tem um problema. Ou seja, você tem então uma necessidade. Então tudo começa exatamente com um problema ou uma necessidade.
Na sequência, eu vou explicar com mais detalhes cada uma destas efetivas fases aqui. Mas vamos observar o exemplo que o professor está dando para vocês. Então, minha aluna, então, meu aluno, neste momento você tem então uma situação de necessidade que é comprar um carro em razão do quê? Do seu deslocamento para o Instituto Federal. Muito bem, então você já está na primeira etapa. Vamos colocar aqui o número 1. E aí o que acontece? Você vai então buscar informações. E onde você busca informações, minha aluna? Onde você busca informações? Num conjunto considerado. O que é isso? De fato, o conjunto considerado são todas aquelas experiências que você tem dentro de você mesmo. Ou seja, você tem conhecimento de uma marca ou então que alguém num determinado momento falou para você. Como que a gente busca informações? A gente precisa ter contato com algumas fontes. Quais são essas fontes? O nosso próprio eu, então, ou seja, se de fato você conhece uma determinada marca de carro, você pode dividir com as pessoas das quais você se relaciona, então você tem uma fonte de grupo. Além disso, também você pode pesquisar na internet ou então ver uma propaganda no jornal, então você tem uma fonte de marketing. Você pode se deslocar até uma determinada loja e aí nessa determinada loja você vai fazer um test drive, você vai ver o carro, então você tem uma fonte experimental. E por fim, então, você vai exatamente criar uma confiança maior naquilo que você vai estar comprando. Então você pode buscar algumas fontes públicas e estas fontes públicas podem te dar então um ar de segurança maior naquilo que você está adquirindo. Então vamos voltar aqui naquilo que eu estava explicando para vocês. Você tem então a necessidade de comprar um carro, que é a etapa número 1. Onde você buscou informações? Você buscou informações, por exemplo, na fonte com os seus pais. O seu pai, a sua mãe, eles já compram um determinado carro, uma determinada marca durante um bom tempo. Então, seu pai e sua mãe falou assim para você, você dividiu com seu pai, você dividiu com a sua mãe, pai, preciso comprar um carro. E aí o que ele vai falar? Então, minha filha, então meu filho, compra da marca GM, Chevrolet. Por quê? O papai e a mamãe sempre utilizaram e estão muito felizes com essa marca. Então, a fonte de informação da qual você adquiriu exatamente este conhecimento foi através de grupo, ou seja, as pessoas que você se relaciona. Muito bem. E aí é claro que você vai se deslocar então até uma determinada concessionária para ver o carro, ou então um novo, ou então um usado. E você não vai comprar na primeira concessionária, não é verdade? Então, o que acontece? A terceira etapa do processo de compra é a avaliação das alternativas. E nesse momento, você vai se deparar com aquilo que é favorável ou aquilo que é desfavorável. E você pode ter aqui um conjunto grande de variáveis que podem exatamente decidir se você vai dar continuidade a esse processo ou não. Então, vamos supor que você visite duas concessionárias. A primeira concessionária disse para você o seguinte, que ela vai te dar, por exemplo, o imposto do carro pago para o ano de 2020 se você comprar com eles. Então, beleza, você tem um benefício muito interessante. A segunda loja, ela já fez uma oferta maior. Ela disse que se você comprar o carro com eles, eles vão, além de pagar o imposto que é o IPVA, eles vão ainda te dar um som para o seu carro. Então observe que nós estamos tendo características favoráveis que levam você a comprar na segunda concessionária. Então a avaliação de alternativas, que é a etapa número 3, pessoal, o que ela permite? Ela permite exatamente você avaliar entre no mínimo 2 fornecedores quais são as características que melhor podem de fato levar você à próxima etapa, que é denominada então decisão de compra. E essa decisão de compra, você vai então, se aquele produto
que você está querendo comprar, que é o carro, está atendendo a sua necessidade, você de fato vai fechar negócio. Agora, se você ainda tem dúvidas, você vai continuar buscando informações ou então você vai continuar avaliando as alternativas. Então, observe que se você está em dúvida, você vai postergar a sua compra, de fato, você vai voltar às outras fases. Muito bem, voltando àquele modelo, a gente fechou então com a concessionária número 2. Então a gente fechou nesta etapa número 4. E aí então a gente chega à quinta e última etapa, denominada avaliação pós-compra. E a avaliação pós-compra é o que permite então relacionamento de longo prazo, que é a nova era do marketing, quando se busca então manter e concentrar os esforços, sejam nos clientes existentes, sejam nos fornecedores existentes. Nesta avaliação pós-compra, você tem um papel muito importante da loja. E é claro também que se você comprou o carro, você está satisfeito com aquele carro e quando então daqui a 3, 4 anos que você pensa em trocar um carro, a possibilidade de você voltar àquela concessionária vai ser muito grande. Por quê? Porque de fato você teve o quê? Uma percepção positiva. Então na avaliação pós-compra a gente lida muito com essa situação psicológica, em especial da percepção, ou seja, valeu a pena comprar? Valeu a pena adquirir naquela loja? Eu estou satisfeito? Se eu estou satisfeito, então nós estamos efetivamente caminhando para uma situação de relacionamento. Então, observem aqui, pessoal, que numa compra de alto envolvimento, ou seja, aquela compra que você tem que demandar dinheiro, demandar tempo e demandar pesquisa, você vai passar por estas 5 etapas. Espero que vocês tenham entendido, é bem tranquilo este modelo e na sequência eu vou explicar mais alguns detalhes. Então vou mudar o slide a partir de agora. Então, pessoal, vamos então a algumas situações para que a gente possa entender com mais detalhes como é que funciona aquela primeira etapa denominada então reconhecimento de uma necessidade. Então, observe com o professor. O passo inicial para os consumidores é o reconhecimento de uma necessidade, que então pode vir de estímulos internos e externos que levam o consumidor a satisfazer as suas necessidades. Então, aqueles problemas, gente, podem partir de estímulos internos, então, ou seja, você tem fome, você tem sede, é uma situação interna. Ou então externo, como por exemplo a ideia que você é convidado para um casamento. Então você foi convidado para um casamento, vai ser madrinha, vai ser padrinho, então você vai comprar efetivamente um produto. Então você tem um estímulo que é externo. Observe que nós podemos classificar as nossas necessidades. Aquilo que a gente compra para o dia a dia são denominadas necessidades utilitárias. Então, produtos de higiene, produtos de limpeza, produtos que atendem o nosso cotidiano são produtos efetivamente de necessidades utilitárias. Agora, aqueles produtos, por exemplo, que nos dão prazer, são denominados de necessidades hedônicas. Ou seja, nós temos aqui nós passamos por uma pirâmide e nessa pirâmide é como se nós estivéssemos nos últimos degraus e isso então, aquele produto que a gente vai comprar vai nos dar exatamente prazer. Muito bem, então estas são algumas definições daquela primeira etapa denominada então reconhecimento da necessidade que nós estamos estudando. E a segunda etapa, lembra que eu falei para vocês, chama-se busca de informações. Então, aqui nós temos aquelas fontes das quais eu falei para vocês, que nós vamos então trabalhar naquilo que a gente chama de conjunto considerado. Então, estou aqui repetindo o que há pouco eu expliquei para vocês. Então, estas fontes são aquelas internas, ou seja, do meu eu, aquelas de grupo, as de marketing, as públicas e também as experimentais. Vamos relembrar o que o professor explicou para vocês?
Então lembre-se, naquela situação do carro, o que aconteceu? Você então pediu que o seu pai e sua mãe opinassem. Então você teve aqui uma informação de grupo, ou seja, das pessoas das quais você se relaciona. Se você tivesse experiência já com carro, esse fosse o seu segundo, o seu terceiro carro, você iria exatamente buscar aqui nas suas próprias fontes, que são suas próprias experiências. Agora, é claro que você também, além de ter consultado teu pai e tua mãe, você pode também buscar fontes de marketing, ou seja, nas propagandas que aparecem na televisão, no jornal, em rádio, na internet. Então, todas essas situações de comunicação, todas essas situações que estão dentro do marketing vão permitir exatamente você dar resposta à sua necessidade. O test drive é isso aqui que eu falei para vocês, que são as fontes experimentais e também as fontes públicas, que você pode pesquisar, por exemplo, nessa situação do carro, pessoal, uma revista específica que fale de carros. Então a gente tem várias revistas nas bancas, ou então você pode pesquisar em sites como aquele do Reclame Aqui ou do Departamento de Consumidores do seu estado para ver se de fato aquela concessionária ou aquela marca não tem apresentado nenhum tipo de problema. Então isso são as fontes públicas. Então esta é a segunda etapa buscando informações. A terceira etapa que nós vimos é então aquilo denominado avaliação das alternativas. Lembra que eu falei para vocês? Você vai se deparar então com pelo menos 2 fornecedores. E nestes 2 fornecedores você vai precisar decidir, ou seja, você vai precisar ter então uma atitude, ou seja, você vai enxergar o que é favorável e o que é desfavorável. Então, nesta situação, o que nós decidimos então? Nós decidimos comprar daquela segunda concessionária, se recordam? Por quê? Porque de fato estava dando o imposto e aquelas outras situações de um som para um carro. Então, nós tivemos uma situação favorável. A quarta etapa, estou mudando o slide aqui, decisão de compra, nos permite exatamente todas essas possibilidades aqui, minhas alunas, todas essas possibilidades, meus alunos. O que aconteceu? Depois que a gente avaliou então as situações favoráveis, a gente vai então comprar, né? Então, o que nós fechamos negócio com a segunda concessionária? Então, houve a compra. Lembra que eu falei para vocês que se você está em dúvida, você vai voltar à fase número 2 ou à fase número 3? Por quê? Porque neste momento da decisão de compra, você ou optou por não comprar, ou então ainda você tem dúvidas e você está pensando em comprar no futuro. Então, ou seja, você vai mudar exatamente, você vai voltar para a fase 2 e para a fase 3. Muito bem, estamos chegando aqui à quinta etapa. E lembra que eu falei para vocês que nós temos aqui um nuance muito grande da psicologia? Por quê? Porque a gente vai exatamente lidar com isso aqui, pessoal. Nós vamos lidar com a ideia de percepção. Observe que eu estou passando aqui o meu laser para mostrar para vocês essa palavra. Como as percepções de valor podem influenciar o comportamento de compra. Percebam aqui essa palavra valor. Quando eu falo essa palavra valor, eu não estou falando de grana, tá? Eu estou falando de quais são os benefícios, ou seja, quais são os diferenciais que vão permitir exatamente você fechar negócio. Então, olha só, você comprou aquele carro naquela concessionária. Então, isso gerou um alto valor. Então, ou seja, foram apresentados muitos benefícios, muitos diferenciais. Se foram apresentados muitos benefícios e muitos diferenciais, isso vai levar a um estágio de satisfação. Então, de fato, nós temos um objetivo conquistado. Você está feliz com aquela aquisição, você está satisfeito. A ideia da satisfação leva o quê? A uma outra etapa denominada lealdade. Então, o que acontece? Você vai ficar ligado àquela determinada marca. Então, quando você pensar em adquirir um novo carro dentro de um tempo futuro, como eu tive a oportunidade de explicar para vocês há alguns instantes,
você vai voltar àquela concessionária para comprar então daquela marca. Então isso gerou uma lealdade. E isso então leva ao novo momento do marketing, pessoal, que é o relacionamento a longo prazo. Essa é a nova era do marketing, ou seja, quando o varejista ele está de fato concentrando seus esforços nos clientes existentes, porque ele está exatamente fazendo sua liçãozinha de casa. Então, essa é a percepção de valor positivo, ou seja, de benefícios positivos, que de fato vão impactar e vão influenciar a sua decisão pós-compra. O contrário pode ocorrer? Sim, e é exatamente aqui, ó, nesta linha de baixo. Você comprou aquele produto. E aí, infelizmente, o que aconteceu? Olha aqui, pessoal, você teve um conjunto muito grande de decepções. E aí, o que está ocorrendo? Infelizmente, você está tendo uma situação de percepção de baixo valor, ou seja, os benefícios não estão atendendo às suas necessidades. Você está tendo problemas. E o carro quebrou depois de 2 dias, e eu estou tendo problemas com tirar o carro da minha garagem. Então, o que acontece? O carro não está legal, então estou tendo uma situação muito negativa. E aí, o que ocorre? O contrário, né, pessoal? A gente vai ter, então, uma percepção de insatisfação com aquele produto e com aquela marca. E aí, então, você precisa resolver o seu problema, porque lembre-se, você não tinha que comprar um carro para você se deslocar até o Instituto Federal para estudar? Então, ou seja, o que está ocorrendo? Você vai voltar a reconhecimento de necessidade, reconhecimento da necessidade. Então, o que vai ocorrer aqui? Você vai ficar doido para vender o carro e aí, então, comprar um novo carro. Então observe que se isso de fato ocorre, pessoal, é um prejuízo muito grande, em especial para o lojista, em especial para o consumidor. Agora, para o lojista é porque ele não está fazendo a liçãozinha de casa. Então ele não está conseguindo exatamente aquilo que eu falei para vocês, que é a situação positiva, que é muito importante. Então, você que hoje atua com vendas, você que hoje está no front da força de vendas da tua empresa, pense muito nesta primeira parte que o professor explicou aqui, ó, porque se isso daqui ocorrer, vai ser um desgaste muito grande. Então eu expliquei para vocês detalhadamente como é que funciona uma compra de autoenvolvimento e as etapas percorridas nesse processo de compra. Vou mudar o slide para apresentar para vocês de onde que eu tirei exatamente todo esse material. Então, a referência bibliográfica está aqui, pessoal, desse livro do Croco, Fundamentos de Marketing, Conceitos Básicos, da editora Saraiva. Se vocês observarem, tudo isso que eu expliquei também vai estar disponível para vocês, pessoal, na apostila que eu estou deixando disponível aí na plataforma. Então, leiam a apostila que vocês verão com muitos detalhes tudo isso que eu acabei de explicar para vocês nesta aula desta semana. Muito bem, então eu agradeço você. Obrigado pelo seu comprometimento em assistir este vídeo, em ver efetivamente isso que eu dividi com vocês e quero desejar a todas e todos êxito nos estudos durante este curso. Muito obrigado!